Olá, gente, tudo bem? Eu sou Ailton Cerqueira, é um prazer encontrá-los novamente. Nós já estivemos numa primeira videoaula sobre redação oficial, nós tivemos também o nosso primeiro encontro, encontro presencial. Foi um prazer trocar algumas ideias com vocês e interagir a respeito das características do texto, que foi isso que nós tratamos na primeira unidade. E nessa videoaula nós vamos tratar da segunda unidade, em que nós vamos realmente começar a observar algumas características de memorandos, de ofícios, de cartas, de requerimentos, de solicitações. Ok? Então vamos lá, nós temos agora aqui um momento para pensar algumas características desse texto, ok? Vamos adiante, nós temos agora uma das primeiras coisas a pensar nesse nosso encontro é sobre a eficácia de um texto. Já falamos muito sobre isso na nossa aula presencial. Falamos, por exemplo, sobre a questão do texto ter objetividade, do texto ter uma linguagem adequada, da precisão, do rigor gramatical e de que o texto oficial ele não precisa ser um texto rebuscado, um texto extremamente sofisticado. Ele precisa hoje, o texto moderno, precisa ser um texto simples, bem objetivo, sem rebuscamentos, sem construções complexas, porque acima de tudo ele precisa ser compreendido. E um dos grandes elementos relacionados a isso, relacionado à eficácia de um texto, eu já dizia isso para vocês no nosso encontro presencial, diz respeito da organização do texto em períodos. Você deve lembrar muito bem, nós tratamos muito disso naquele nosso último encontro presencial. Veja esse texto aí na sua tela, é um texto que está adaptado, é um texto modificado. Esse texto eu retirei de uma das apostilas de algum curso do próprio funcionário, e esse texto foi modificado de propósito. Ele está em um problema gigantesco, que é o fato de que você está vendo aí na tela 6, 7 linhas, e se você lembra bem do que nós falamos no nosso encontro presencial, como é que começa o período? O período começa na maiúscula, e até onde vai o período? Vai ao ponto. Dá um tempinho para você olhar para a sua tela, ver o texto e observar quantos períodos ele tem, ok? Veja lá. Perfeito? Já identificou, né? Essa foi fácil. O texto tem um período. Isso aqui é aquela típica situação em que você olha para o final do parágrafo e não entende mais o que existe no início do parágrafo, né? Isso confunde, isso não é claro, isso prejudica a compreensão. Então agora nós vamos fazer um exercício diferente. Um exercício que inclusive nós já fizemos naquele nosso encontro presencial. Como reescrever esse texto em uma quantidade maior de períodos para dar mais clareza, para dar mais compreensão, para melhorar a compreensão. Isso é uma dica que serve não só para o texto oficial, mas serve para toda e qualquer situação de produção textual que você tem, tá? Dividir o seu parágrafo em períodos. Fiscalize o seu texto, olhe para o seu texto. Não escreva e pronto, está concluído, não. Você tem que olhar, escrever, rascunhar, organizar os seus parágrafos e depois tem que observar. Esse parágrafo que eu fiz está bem dividido? Está bem estruturado em períodos? Você já deve ter olhado, já deve ter pensado aí algumas alternativas. Eu vou te mostrar uma, tá? Vou colocar agora na tela mais uma vez, em tela cheia, para você perceber uma das possibilidades de organização daquele parágrafo que nós vimos. Tá? A psicologia na educação é muito importante porque todos precisam, de certa forma, dela. Ponto. Veja só. Fiz um ponto, a maiúscula. Ela, a psicologia na educação, ajuda os alunos e também os professores a entenderem certos comportamentos. Mais um ponto. Isso vai facilitando a compreensão, isso vai facilitando a clareza do seu texto. Isso torna mais fácil você acertar a pontuação, acertar os princípios de concordância. Essa é realmente uma das grandes dicas que eu quero deixar para vocês, não só para os textos oficiais, mas para toda situação de escrita. Continuando, esse conhecimento permite auxiliar pessoas com ansiedade, depressão, irritabilidade ou atitudes agressivas, né? Atitudes agressivas. Mais uma vez, outro ponto. Também contribui, de quem nós estamos falando? Da psicologia na educação, né? Perceba que eu não precisei ficar repetindo o tempo todo psicologia na educação. Também contribui de formas de proceder em relação ao ensino e ao aprender. E aí aquele parágrafo complicado que nós tínhamos antes, com um período gigantesco, se transformou num parágrafo muito mais compreensivo. Eu não estou dizendo aqui que esse parágrafo está perfeito, tá? Mas é uma das primeiras coisas que você tem que prestar atenção. Quantos períodos ficou? Com quantos períodos ficou o seu parágrafo? Dessa forma, a gente tem agora quantos? Conte comigo. Nós temos um que começa em psicologia e vai até a forma dela. Nós temos um segundo que começa em ela ajuda e vai até comportamentos. Nós temos um terceiro que começa em esse conhecimento e vai até agressivas. E nós temos um quarto período, também contribui e vai até aprender. Ok, meus amigos, minhas amigas? Essa é uma forma de você aperfeiçoar o seu texto. Uma das dicas mais práticas para
colaborar com a eficiência do seu texto. Perfeito? Agora nós vamos tratar, tirando essas coisas mais gerais, nós vamos tratar de características mesmo de alguns gêneros textuais oficiais, ok? De certa forma, ofícios, requerimentos, solicitações, memorandos, todos eles nascem a partir da carta. Você vai encontrar isso lá na sua apostila, uma grande exposição, dê uma lida na sua apostila, dê uma lida também no manual de redação da Presidência da República. Ler tudo isso é importante, eu sei que há muita coisa para ler, mas é assim que a gente aprende. E tudo isso nasce a partir da carta, né? A carta, independente do assunto da elaboração da carta, independente do destinatário, ela tem algumas regras. Que regras são essas? Um cabeçalho, contendo o local e a data do remetente. De onde é que eu estou falando? Estou falando de Teresina. Estou falando de que dia, né? Do dia 10 de agosto, do dia 9 de agosto, enfim, Teresina, 9 de agosto de 2017. Tem que ter um cumprimento inicial, vocativo, com o nome da pessoa para quem você escreve essa carta. Nós já vimos isso na primeira unidade, a questão relacionada aos pronomes de tratamento adequado à construção de uma carta, por exemplo. O corpo do texto, que é a própria mensagem, com uma introdução, com desenvolvimento, com uma conclusão. E, acima de tudo, uma saudação final, um fecho ou desfecho, com a assinatura de quem escreveu. A partir dessa estrutura básica da carta, nós vamos ter alguns gêneros textuais. Nós vamos ter os ofícios, que podem ser divididos como solicitações ou requerimentos, e esse ofício você manda, por exemplo, para alguém da sua relação profissional, né? Muitas vezes você pode mandar para um superior hierárquico, por exemplo. Pegando a minha situação, eu já falava para vocês, por exemplo, que eu trabalho como, além de professor de língua portuguesa, eu trabalho no Instituto Federal do Piauí como jornalista. E se eu quero mandar uma solicitação para Brasília, para o Ministério da Educação, eu não estou falando com alguém de um outro departamento aqui do próprio Instituto, estou falando para alguém, um superior hierárquico, para alguém que controla, por exemplo, a comunicação social do MEC, ou para alguém responsável por uma diretoria sobre um ensino técnico, sobre alguma área relacionada ao ensino técnico, ao ensino profissionalizante. Então eu vou produzir um ofício que pode ser, dependendo da situação, uma solicitação ou um requerimento. Mas seja lá qual for, eu tenho que ter clareza, eu tenho que utilizar uma linguagem direta para que a minha mensagem seja entendida da melhor forma possível. Nunca esqueça disso, por favor, nunca se esqueça disso. Vamos ver algum exemplo? Vamos lá. Na sua tela agora, exemplos que foram retirados da sua apostila. Nós vamos ver aí uma situação de uma solicitação. Observe local, data, observe o vocativo, ilustríssima senhora, diretora de uma determinada escola, observe as informações práticas, né? Observe o vocativo, prezada senhora, observe a organização do texto em parágrafo, a expressão do fecho, atenciosamente, e a assinatura, né? A forma de tratamento é muito importante, sempre adequada ao cargo da pessoa, ok? Lembre sempre daquela tabelinha que tem na sua apostila, aquela tabelinha que tem, por exemplo, no Manual de Redação da Presidência da República e que nós também vimos na primeira unidade. Um outro exemplo, vamos ver aqui uma situação na sua tela, você observa aí um requerimento, né? Na tela cheia você tem aí um requerimento, e esse requerimento ele tem uma característica diferente da solicitação. Requerimento você está pedindo uma determinada autorização. Então, por isso o desfecho dele não é simplesmente um atenciosamente. Você tem expressões como, nestes termos, espera o deferimento ou pede o deferimento, que é a aprovação daquele teu pedido, daquilo que você está requisitando. Mas a estrutura muito parecida com a estrutura da solicitação. Ok? É isso daí. Preste atenção, releia direitinho quais são as características de cada um desse texto. Observe que esses textos estão também organizados em parágrafos, e esses parágrafos, lembre sempre da regrinha dos períodos, tá? Divididos em períodos. Vamos ver mais um exemplo de um outro gênero textual, tá? Vamos lá? Nós temos aí, falar agora de memorandos, circulares e de correio eletrônico, tá? O memorando já é uma comunicação mais de circulação interna de um determinado órgão. Por exemplo, eu trabalho na diretoria de comunicação social do Instituto Federal do Piauí e eu quero encaminhar uma solicitação, por exemplo, para o almoxarifado, pedindo material de consumo, pedindo caneta, pedindo bloco, pedindo cola, pedindo tesoura. Eu vou fazer um memorando e vou encaminhar para esse outro setor, solicitando esse material necessário para o exercício do meu trabalho. Em geral, e aí uma coisa muito importante é você observar
que nos órgãos públicos, essa estrutura do memorando, muitas vezes ela tem até um papel próprio, com a logomarca da instituição, com a diagramação adequada, e aí um pedido também especial, não estique, não puxe a logomarca do brasão da presidente, do brasão da República Federativa, ou do brasão do governo estadual, ou do brasão, ou da marca do Instituto Federal. Tome muito cuidado com isso. A marca da prefeitura, da SEMEC, seja lá de onde você está produzindo esse seu memorando, fique atento a isso, porque isso também facilita, né, a identificação e não compromete a identidade visual daquela instituição que você representa. É muito importante também a gente atentar para isso. Vamos ver alguns exemplos na tela? Ok? Na tela, em tela cheia, você está vendo aí um exemplo de um memorando. Observe que no memorando, um elemento aparece que nós não tínhamos tratado nos outros textos, que é a questão da numeração. Isso é muito importante para catalogar os documentos oficiais. Veja só também aqui a divisão dos parágrafos, né? Observe o primeiro parágrafo que você tem assim: nos termos do plano de carreira dos funcionários escolares, solicita a Vossa Senhoria verificar possíveis falhas no pagamento de benefícios dos funcionários deste estabelecimento de ensino. Perceba, um período, tá? Um período um pouco mais longo, mas não um período incompreensível. E aquela coisa que eu dizer para vocês, por exemplo, no encontro presencial, um período que deve ter 3, 4 linhas é o máximo, tá? Períodos que ultrapassam 4 linhas, 5 linhas, 6 linhas, 7 linhas podem já comprometer a compreensão do seu texto. Na tela cheia, mais uma vez, você vai observar aí, ó. Trata-se do pagamento de auxílio transporte referente ao mês de fevereiro do ano corrente, o qual não foi percebido pelos funcionários até a presente data. Esse é um exemplo que está na sua apostila, é um exemplo de um memorando e eu quero que você observe com atenção a organização, local, data, a quem ele se dirige, qual o assunto. Observe que é importante essa situação do assunto, você escolher uma estrutura nominal, uma frase nominal, que é aquela frase sem verbo, né? Então você pega lá 3 ou 4 palavras e coloca uma coisa bem direta, bem objetiva, simplesmente você diz pagamento retroativo dos benefícios. Isso daí é uma forma de você sintetizar o conteúdo daquele memorando. Mais um outro exemplo, vamos falar de uma circular, tá? Em tela cheia, observe aí, por exemplo, nós temos essa circular também numerada, uma circular que diz o seguinte: prezados funcionários da Secretaria de Educação, convidamos a todos para a quarta-feira de Cultura e Tradições, que será realizada nos dias 16 e 17 de junho, das 9 às 17 horas, nesta unidade de ensino. Fechou o período, fique atento aos períodos. A feira contará com inúmeras atrações culturais, muito artesanato e comidas típicas. Fechou o período mais uma vez, observe isso. Participem, doem 1 quilo de alimento não perecível e concorram a diversos prêmios. Tragam seus familiares e aí assinado pela direção e pela equipe de funcionários. Uma carta circular, ela tem esse poder de mobilizar uma determinada comunidade, ela também tem um cabeçalho, ela também tem uma mensagem, um vocativo, né, uma mensagem, um local e uma data e uma assinatura. Por fim, nós chegamos ao último exemplo dessa aula, que é o do correio eletrônico. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque o correio eletrônico ele tem um formato mais flexível, né? É uma coisa que a gente está falando de internet, é um gênero textual típico desse universo virtual, mas a gente não pode também tornar as coisas, produzir de qualquer forma, principalmente se a gente está utilizando um e-mail institucional, tratando de questões institucionais, tratando de questões oficiais. Uma coisa é mandar um e-mail para um amigo com quem eu não me comunico há muito tempo, com o qual eu tenho uma liberdade. Outra coisa é mandar um correio eletrônico para uma determinada instituição, para uma universidade, para uma unidade escolar, para uma superintendência, para a prefeitura, para uma secretaria municipal. E aí eu tenho que observar desde o preenchimento do assunto de uma forma que chame a atenção da pessoa que está vendo aquele e-mail, de utilizar uma linguagem adequada, precisa, de acordo com a norma culta sempre, observando a estrutura dos parágrafos, observando a estrutura dos períodos. E aí um pedido. Em época de WhatsApp, em época de redes sociais, muitas vezes a gente acaba observando muitos textos escritos em maiúsculas, caixa alta. Essa, segundo a etiqueta do mundo virtual, não é a melhor forma de comunicar. Não mande e-mail com o texto todo digitado em caixa alta. Por favor, use maiúsculas e minúsculas. Maiúsculas quando for necessário, minúsculas, evidentemente, também quando for necessário. Mas nada de ficar colocando parágrafos para querer chamar a atenção, porque isso acaba criando uma má impressão, isso não está de acordo com os padrões nem da língua portuguesa, nem com as regras de comunicação utilizando as ferramentas virtuais. Ok, minha gente? E assim a gente chega ao final dessa aula.
Mais uma vez você tem aí na tela as nossas referências, a tua apostila do pró-funcionário, que fala sobre a produção textual na educação escolar, e também o manual de redação da Presidência da República. Veja essa aula mais uma vez, se você achar necessário, faça as atividades, aguardo vocês nos fóruns, participem desses fóruns, respondam todas essas atividades e em breve nos encontraremos, ou numa próxima videoaula ou no próximo encontro presencial. Obrigado e até a próxima.